Pessoal, mais um café com livros. Meu café especial aqui. Está eu, minha amada Claudete, minha amada Sofia Garcia. E quero convidá-los hoje aqui. O nosso tema para a gente conversar um pouquinho é sobre diversidade. Um tema muito relevante na sociedade contemporânea, que é diversidade e inclusão na sociedade contemporânea. Na verdade, diversidade e inclusão na sociedade. É muito importante nós conversarmos um pouquinho acerca desse tema, porque a nossa sociedade brasileira, ela é uma sociedade que a sua grande maioria ela é formada por negras, negros, ela é formada por mulheres. No entanto, hegemonicamente dominada por uma minoria com características como a minha, por exemplo, de homens brancos que dominam historicamente ao longo dos séculos a sociedade, uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, com origens europeias que vieram, que dominaram e que ao longo da história do Brasil dizimaram a população quilombola, dizimaram a população negra e que ao longo dos tempos, né, durante todo esse período aí, essa população, então, vem sendo chamada de minoria, são as minorias sociais, quando, na verdade, na prática, é uma grande maioria que vive aí sendo dominada, tendo seus direitos dizimados, retirados por essa minoria elitizada, que é essa minoria que eu citei. Por isso, durante algumas décadas, vem se rediscutindo e nós tivemos aí um grande levante, vamos dizer assim, um grande levante acadêmico, um grande levante social, um grande levante histórico para se rediscutir, para se observar o que vem acontecendo e algumas correções, pequenas ainda, algumas correções vêm sendo feitas ao longo da história. E essa diversidade, ela vem sendo discutida. E hoje eu quero trazer esse tema para cá. Quero começar então com a diversidade de sexo, de gênero e de sexualidade. Vamos primeiro então trazer algumas definições. Eu trago algumas anotações aqui. Vamos definir então sexo. O termo sexo ele é atribuído ao nascimento. Então, sexo é atribuído ao nascimento masculino, feminino. Refere-se a características, pessoal, biológicas e fisiológicas para definir masculino, feminino e intersexuais, tá bom? Que é diferente do termo gênero. E aí o termo gênero é um construto social, é uma construção social e cultural. Ele é relativo a características, a comportamentos, a atividades e papéis que uma sociedade considera apropriada para homens e mulheres. Então, há essa diferença para a definição de sexo e de gênero. Então, gênero é uma questão social, é uma construção social e cultural. O sexo é uma definição atribuída a questões biológicas. Essa é a grande diferença que nós temos que entender a sua definição para saber diferenciar. E aí também nós temos o termo sexualidade. A sexualidade, ela engloba a orientação sexual. Também faz parte da diversidade. Já a orientação sexual, ela está ligada à questão da afetividade, atração afetiva e emocional. Então veja, orientação sexual está ligada à questão
emocional, atração emocional e afetiva entre duas pessoas de mesmo sexo ou duas pessoas de sexos diferentes ou mesmo entre pessoas dos dois casos, né? A pessoa ela pode ter a mesma atração com o mesmo sexo e de sexo diferente. Isso se chama orientação sexual, tá bom? É importante nós reconhecermos então, entendermos e respeitarmos essas definições, entendermos e respeitarmos as orientações sexuais, que é o termo correto, entendermos as questões de gênero enquanto construtos, enquanto construções sociais, que é então que o entendimento e o respeito são essenciais para o bem-estar, para o convívio social e para a dignidade humana enquanto seres sociais. Isso vai combater e evitar a discriminação e o preconceito, que depois vai gerar aquilo que eu tinha dito anteriormente, que são as várias violências. É fundamental. E eu coloquei aqui que também é importante, fiz uma anotação muito importante, o papel da educação. Porque a educação, trabalhando as corretas definições, vai evitar estereótipos, vai evitar preconceitos, vai acabar desde cedo com esses preconceitos e também nós temos os papéis importantes que aí vem da sociedade civil, do Estado, do governo, que é a criação de políticas públicas para se trabalhar temas e também para disseminar que haja espaços seguros de suporte para pessoas com todas as identidades de gêneros e orientações sexuais. Anotei algumas: grupos de apoio, serviços de acolhimento e eventos comunitários. São alguns dos exemplos que eu trago aqui e que elenco aqui que vão ajudar para que a gente possa manter um bom convívio social e, de fato, trabalhar por uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Agora, uma outra diversidade é a diversidade étnico-racial. Falando especificamente do racismo, o preconceito contra a pessoa por conta da sua raça e da sua cor. O Brasil tem uma lei específica, é a Lei 7.716 de 1989, que trata especificamente do preconceito de raça e de cor. O STF também incluiu nessa lei a homofobia. Então é um dado importante aí, que é relevante para aquelas pessoas, principalmente que estão estudando, né? E aí, o racismo, existe várias formas de racismo. Eu vou elencar aqui pelo menos 4 formas de racismo. É o racismo institucional, estrutural, o religioso e o sexual. Racismo institucional. O racismo institucional é o chamado, é aquele racismo que existe e fala institucional, porque como eu falei no início aí do nosso vídeo, né? É aquele racismo na desigualdade da distribuição mesmo. Distribuição de serviços, de benefícios e oportunidades. Isso já é histórico, assim como é histórico também o estrutural que eu vou falar daqui a pouco. Por que que isso é histórico? Porque, bem da verdade, aqui no Brasil, pessoas com as minhas características físicas possuem muito mais privilégios do que uma pessoa negra. Isso é fato, isso é uma realidade, né? Então você pode pegar dados e comparar. Existem muito mais pessoas de cor branca nas universidades, nos locais de trabalho, ocupando cargos maiores, com maiores salários.
nas novelas, na TV, assumindo papéis primeiro com muito mais atores e atrizes brancos e brancas, e também ocupando papéis de maiores relevâncias do que as pessoas negras. E tem gente que tem cara de pau de falar, isso é mimimi, isso não é verdade. Pode observar que essas pessoas não são negras que falam, a maioria delas são brancas. Então, só quem tem direito de concordar, de fazer uma análise maior e mais aprofundada, que tem o direito, o lugar de fala, são as pessoas negras que podem dizer. Eu estou aqui apenas fazendo um vídeo muito mais, um vídeo acadêmico, porque eu também não tenho lugar de fala. Né? Eu não sou uma pessoa negra, eu não vivi nenhum tipo de preconceito, de racismo, de exclusão. Ao contrário, eu sou uma pessoa de privilégios, então eu estou aqui meramente enquanto coadjuvante em todos os temas que eu vou trabalhar aqui hoje, porque eu estou apenas reproduzindo um conteúdo teórico, acadêmico. São pessoas negras que têm lugar de fala para falar sobre a questão racial. São as mulheres que têm lugar de fala para falar sobre os direitos das mulheres. São as pessoas com deficiência que têm lugar de fala para falar sobre o tema inclusão para pessoas com deficiência. São LGBTQIA+, que possuem lugar de fala para falar sobre a questão do preconceito e os direitos humanos para LGBTQIA+, enfim, e assim sucessivamente. Então quero deixar claro aqui que eu estou apenas no papel coadjuvante de professor, de youtuber que seja, apenas passando conteúdo para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa divulgar, para que a gente possa estudar e refletir. E o racismo estrutural. O racismo estrutural são aquelas, por exemplo, um exemplo clássico, são aquelas piadinhas de mau gosto que a gente gosta de fazer e de novo a gente fala assim, mas é mimimi, é exagero. Bom, exagero pra gente, né? Volto nessa frase, né? Nessa afirmativa. Para nós que não sofremos os preconceitos, é exagero. Fazer brincadeiras referentes à tonalidade da cor, ao tipo de cabelo, piadas, apelidos, tudo isso, vexatórios, tudo isso são exemplos de racismo estrutural. E frases, né? As pessoas dizem que é sem maldade, não sei o quê. Olha, inveja boa é inveja branca. Né? Fez uma coisa errada. Ih, serviço de preto. Tô trabalhando muito. Trabalho de preto. Mas é sem maldade e tal. Não. Isso tá já na cultura. Então é chamado de racismo estrutural. É sem maldade. Tudo bem. Pode ser sem maldade, mas a partir do momento que vem a seu conhecimento, você tem que mudar. Você tem que parar com isso. Se você continua reproduzindo, você continua um racista. Não basta apenas aprender, você tem que ter uma política antirracista. Você tem que combater. Nós temos também o racismo religioso, que são as ofensas religiosas e as crenças, e não só isso, também a perseguição, também a intolerância. Eu tenho a minha fé, eu professo a minha fé, eu sou de uma determinada fé, mas isso não me dá o direito de condenar, de perseguir a fé do outro. E em específico, em particular, existe muito isso nas religiões afro. Então, nós temos que deixar isso claro, que também é uma forma, o racismo a qualquer, a discriminação, a perseguição a qualquer religião, ela é considerada também um racismo religioso. E o racismo sexual, que é quando existe o preconceito em relações sexuais, a qualquer manifestação sexual, a intolerância e tal. Você pode não concordar ou não gostar, não interessa a ninguém. Você não pode agir de forma preconceituosa, perseguir, ser intolerante a qualquer manifestação,